Gerardo Portela, que é especialista em gerenciamento de risco. Gerardo, boa tarde para você. Não sei se você estava acompanhando a entrevista coletiva na íntegra agora do prefeito de Niterói. Ele deu uma explicação aí para o que ele tinha informado sobre o movimento do maciço, né? Que ele vinha falando desde ontem, né? Sobre esse rompimento do maciço e que era inesperado, era uma área coberta por mata e não havia uma encosta clara ali para que houvesse uma contenção e que isso fosse evitado. No entanto, moradores afirmam, né, Gerardo, que havia sim já notificações da Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros disse que isso deveria estar necessariamente associado a uma chuva intensa, que o pluviômetro não teria detectado nem 45 milímetros, apesar de informações da região de Piratininga darem números diferentes com relação a isso. É por aí mesmo? De fato, você acredita que havia uma baixa previsibilidade, visto o terreno, a situação, a quantidade de mata? Bom dia, Cecília. Nós estamos vendo aí um momento difícil das autoridades. A gente percebe que eles estão, assim, realmente impactados pelo que aconteceu, mas para se fazer segurança não basta querer só e bom senso. É preciso ter técnica, entender da técnica. Infelizmente, as explicações que estão sendo dadas aí, embora tenham técnicos envolvidos nessas explicações, elas não estão sendo muito pertinentes ao que ocorreu nesse cenário. Infelizmente, a gente passou, sim, por uma semana de muita chuva, e isso é indiscutível, né? E aí, num momento como esse, o momento em que acontece a tragédia, e não é só o prefeito de Niterói, essa tragédia acontece em várias cidades no Brasil. Então, a gente tem aqui uma infeliz situação em que as autoridades optam por fazer o legalismo de risco, não o gerenciamento de risco. O que é o legalismo de risco, que a gente chama que é um vício da gestão de riscos? É tentar resolver o problema se amparando em regras, puramente regras, porque você tem um número imenso de regras, de estudos, e você sempre tem um para você tentar justificar o que aconteceu. Nesse caso, me parece muito claro que houve uma desatualização dos estudos, né, das análises, principalmente o mapeamento das áreas de risco. Ali era assim, tanto que a evidência de que é que caiu, a rocha caiu. Obviamente, o acúmulo de água ao longo da semana, ele acaba sendo drenado internamente ali naquela região, se acumulou provavelmente na região inferior dessa grande rocha e ela acabou escorregando num deslizamento natural, porque ali é uma encosta e em locais como esses é um fenômeno natural. Isso é um fenômeno natural de ocorrer, mas a construção naquela área, não. Ela não é adequada, até porque existem várias construções em encostas, né? Em encostas. No Rio de Janeiro a gente tem aqui a região do Joá, até próximo a ela, regiões onde você tem verdadeiras mansões muito bem construídas, mas são caríssimas, exigem estudos anteriores, verificar direitinho se não tem uma pedra dessa forma. Se houver uma pedra, alguma coisa desse tipo, é preciso fazer a contenção dessa região para que não ocorram acidentes assim. Nada disso foi feito. Eles têm lá um estudo de 2012, pelas narrativas das explicações, é muito tempo de 2012 até hoje. Independentemente disso, a Defesa Civil já tinha alertado, essa questão da chuva não é a chuva no momento, é o acúmulo de água. Então, se você tem uma semana onde com 4 dias de chuvas intensas, não significa que no último dia, porque não choveu, não vai acontecer a tragédia. Aí falta um pouco de conhecimento técnico. Com todo respeito aos colegas que estão falando aí, realmente há um esforço, o trabalho é muito sério, a competência existe, mas infelizmente a área de risco e segurança ela não permite erros. E, a margem de erros é muito pequena e houve uma falha, sim, de gestão de riscos e agora apela-se para aquele vício lamentável que é a legalização de riscos, né? Então não, eu tenho aqui um documento que diz que estava ok, eu tenho outro aqui que falou outra coisa. Mas era óbvio que aquilo ali era uma região de alto risco que deveria ter tirado as pessoas de lá antes. Esse é o meu entendimento técnico sobre essa situação, esse cenário lamentável. Gerardo, para além dessa situação de haver ou não
uma notificação de risco aos moradores? Eles disseram que já tinham sido, sim, notificados, inclusive em papel e verbalmente pela Defesa Civil, até recentemente, segundo eles, pelo menos até 2016 isso teria acontecido. Deveria haver um plano de treinamento a essa população, ainda que não houvesse uma contenção de encostas, ainda que não houvesse nada? Algum esquema de, se choveu para além de 2 dias, ininterruptamente, um dia inteiro ou 20 horas que seja, vocês têm que deixar as casas? Tem que haver, além do plano de contenção físico, o plano de retirada dessas pessoas? Sim, esse seria o mínimo esperado, né, quando você reconhece que tem uma região sob risco, né, sob risco de desmoronamento. Seria o mínimo. O ideal seria mesmo retirar essas pessoas, alertar quanto a essa dificuldade, mas tudo isso cria muita antipatia no momento, num dia de sol, num dia normal, quando alguém vai lá e verifica. Então, há um problema também cultural. Nós não somos treinados, a nossa cultura aqui, a nossa formação acadêmica, inclusive nas escolas primárias, nós não somos acostumados a pesquisar, a perceber o risco, né? Nós procuramos, a frase muito usada no Brasil é quando alguém vai mostrar alguma coisa perigosa, é falar assim, vira essa boca para lá. E isso aí denota a baixa cultura de segurança que nós temos e que precisamos desenvolver, principalmente nas escolas e em todos os níveis, desde da primária até o nível superior. Então, as pessoas não têm a percepção, porque independentemente das falhas das autoridades, as pessoas precisam entender que é impossível monitorar tudo que acontece o tempo todo com todos. Então, se você está sobre uma situação de risco especificamente na sua residência e você já recebeu um alerta, então já é mais do que motivo para você sair. E, obviamente, se você não sai, se há toda uma pressão por questões econômicas de prover um local alternativo, então, pelo menos, um plano de escape e abandono. Ou seja, definir uma rota, olha, se acontecer, você vai sair por aqui. Olha, essa porta sua tem que estar sempre pronta para ser aberta rapidamente, porque você tem alguns segundos que pode tentar uma reação. Mas o ideal mesmo é que as pessoas não morem em regiões assim, independentemente das falhas das autoridades. Elas têm que pagar por essas falhas. Aí sim é que entra a parte, né, legal da questão, né, e a rigidez dessas regras para as autoridades, mas, por outro lado, independente das regras e das autoridades, as pessoas têm que desenvolver uma percepção de risco maior e não ficar com medo ou com vergonha ou achando que é fraqueza, reconhecer que está sob risco e tomar uma atitude, porque segurança é atenção certa no tempo certo. Não adianta eu saber fazer estudo de risco, mas não tomar atitude quando eu identifico um local perigoso. Então, você precisa ter a expertise, o conhecimento técnico, que é a atenção certa, mas tem que ter atitude, que é o tempo certo, é o tempo antes de acontecer a tragédia, como é o caso aí. E nós temos várias outras encostas, várias outras regiões, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil todo, que mereceriam uma atitude. Atenção sempre tem, certa às vezes. Agora, a atitude quase sempre tem faltado. Gerardo, o prefeito também manifestou a vontade, ele falou que ele vai até o governo, novo governo do Rio de Janeiro, de Wilson Witzel, pedir sirenes para 3 novas regiões que não são contempladas com sirene. Ele, inclusive, disse que a prefeitura de Niterói arca com os custos de R$150 mil por mês das sirenes que foram instaladas pelo governo anos antes em muitos lugares, segundo ele. Elas deixaram de funcionar, em Niterói não, porque a prefeitura arca com esses custos. E que novas sirenes devem ser instaladas em novas áreas, inclusive na área no Morro da Boa Esperança, agora atingido por esse deslizamento. A gente sabe que a sirene é importante, mas a sirene não é tudo, né? Não, a sirene não é tudo, é uma parte. A gente tem muito conhecimento nessa área no Brasil, porque a gente tem lá a usina nuclear de Angra 2, de Angra 1, é uma central nuclear numa área cheia de encostas, de que você tem que fazer uma evacuação rápida se houver um acidente. Então, existe o conhecimento no Brasil para se fazer sistemas de escape e abandono. Eu mesmo já pesquisei alguns para ambientes de favela, já tive a oportunidade de ver teses de mestrado e doutorado tentando resolver essa situação, mas, mais uma vez, eu digo, a gente vê, não querendo crucificar ou condenar todas as autoridades, a gente sabe que as pessoas também ficam ressentidas, né, com uma tragédia como essa, mas não adianta dar a atenção certa depois.
tem que dar antes. Então, a sirene, se é tão fácil como que vai arcar, Niterói vai arcar, etc., por que não fez quando a Defesa Civil esteve lá e sinalizou que havia um problema? Essa é a pergunta. E isso eu não falo no sentido de querer condenar ninguém, ou condenar o prefeito, condenar as autoridades. Isso não é um assunto para a justiça. Aqui na parte técnica eu quero desenvolver uma cultura de segurança, propor isso. Não só eu, mas os especialistas em geral, que as autoridades desenvolvam um pouco mais essa questão, porque vem lá uma informação de que é perigoso, e aí, cadê o documento? Cadê vamos dizer assim, eu tenho um laudo que diga que dá para aguentar, está no mapeamento de risco? Isso aí pronto, já se para tudo, não está no mapeamento de risco, não vou gastar nada. Mas tem uma evidência técnica dizendo que ali é perigoso. Então, essa diferença é porque a área de engenharia, a gente tem que seguir as leis, a gente tem que seguir toda a legislação, mas tem a lei da física, a lei da química, a lei da gravidade. Então, para o engenheiro, a lei da física e da gravidade é imperiosa, além das outras leis. E ali tinha uma situação evidente de risco, que está comprovado que era evidente, tanto que caiu, né? Então, o meu posicionamento e a minha recomendação técnica é que essas autoridades repensem a forma de fazer gerenciamento de risco, porque as tragédias se repetem e de uma forma grosseira, e eu, mais uma vez, enfatizo, agora o foco é aprender as lições e procurar agir agora, que a gente está entrando em período de verão aí, para que outras regiões, que a gente sabe que existem no Rio de Janeiro, em todo o Brasil, possam tomar a atitude certa, dar a atenção certa no tempo certo, que é agora, não depois que aconteça o acidente. Gerardo, uma dúvida que me ocorreu é que muitas vezes foi falado, essa não era uma área de alto risco. Eles detectaram 42 áreas de alto risco na região metropolitana do Rio de Janeiro, ali em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, 42 especificamente. Essa área especificamente, onde ocorreu o deslizamento de ontem, seria uma área de risco, porém, se associado a uma chuva intensa acima de determinado patamar pluviométrico. A questão que eu faço é, independente se é risco ou alto risco, a gente sabe que tem que ter uma priorização, foi isso que o prefeito disse. No entanto, não pode deixar de se olhar para a área de risco, certo? Não é isso que você está querendo dizer? É porque a gente tem toda a nossa cultura, né, brasileira muito voltada à legalidade das coisas. Então, se a regra foi cumprida ou não e tal. Mas só que a área técnico-científica, ela é mais do que isso. Ela vai pelas regras e pelas leis da natureza, né, da física, da química, da gravidade, por exemplo. Então, num momento como esse, você tem análise de risco, que as análises de risco também não são definitivas. Você não faz uma análise de risco e dá a garantia 100% que não vai acontecer acidente. Ela dá lá uma prioridade. Provavelmente tinham regiões que mereciam uma atenção mais urgente, mas não significa que ela não está sob risco. E mais, quando você detecta uma falha como essa, você tem que alterar os critérios das análises de mapeamento, porque se saiu um mapeamento dizendo que essa área ela não precisava de atenção ou precisava de uma atenção secundária, está aí a prova de que esse critério está errado. Então, não é pegar e usar a análise para justificar por que caiu. Mudar, ver que caiu, que houve a falha, reconhecer e mudar os critérios, ser mais rigoroso, porque não está funcionando. Porque a análise de risco, ela não é um documento jurídico, ela é uma referência para ser questionada em juízo, mas, na verdade, é um documento técnico que persegue o perigo para deixar o risco dentro de uma faixa aceitável. Descobriu-se aí que o critério que eles usaram falhou. Pelo menos deveria ter sido feita uma atualização, já uma vez que houve uma sinalização por parte do pessoal da Defesa Civil. No meu entendimento, penso que é um bom momento para se revisitar essa questão. Fala-se tanto em mudanças, um período de rupturas, de mudanças, de comportamentos. Então, que faça-se uma análise de como é feito no patrimônio público, nas instalações públicas, né, a análise de risco. Que critérios são usados? Será que eles estão realmente sendo eficientes para evitar grandes tragédias? Porque passamos por várias tragédias que são aí do século passado, para não dizer do antes, né, do anterior. Então, que nós poderíamos evitar. Não dá para evitar tudo,
mas dá para melhorar os critérios, as análises, os rigores. A gente teve aí várias tragédias em patrimônio público, desde incêndio, desabamento e desmoronamento. Então, essa é a sugestão, né, que a comunidade técnica, acredito eu, né, não sou só eu, tem outras opiniões, mas eu acho que as autoridades técnicas todas gostaria de ver um país com uma análise técnica melhor sobre os riscos das instalações públicas. Eu acho que viaduto em Brasília, uma série de instalações que estão caindo, sejam nobres ou mais simples, e falta aí um critério melhor, regras melhores na parte de análise de risco. Só para situar o que o Gerardo estava falando, esse inventário do qual eu falei, com 42 áreas de risco, era de 2012. Portanto, é isso que eles referem, uma atualização desses dados e tudo mais. Gerardo, já a gente volta a conversar.